família, tudo bem? Me chamo Elton Monte, sou professor de Jiu-Jitsu, faixa preta 4 grau, da escola, formado pela Escola Della Riva, né? Tenho minha própria equipe hoje e vou responder algumas perguntas aí para os meus alunos e para o pessoal aí que quer saber mais sobre Jiu-Jitsu e de repente quer fazer parte da nossa escola. A primeira pergunta é: por que eu trato a minha escola como se fosse uma universidade? Porque é isso que eu acredito, né? Acredito que hoje em dia o Jiu-Jitsu ele é uma profissão, né? Então, para isso, tem que entregar ao mercado profissionais, pessoas bem formadas, né? Muitas escolas estão se utilizando de alguns processos de graduação simplesmente pela presença, né? Então, estão vendendo um produto que eles não conseguem entregar. Então, sob a premissa de que o camarada, eu vou para a faculdade, aí eu faço direito, e ao final do ano eu não me graduo, é um tempo infinito. Eu até compreendo, de certa forma, que realmente esse tempo infinito que era antigamente, você não sabia a data de graduação, atrapalha bastante, né? Eu tô na arte marcial no jiu-jitsu desde a década de 70, né? Então já tenho aí quase 40 anos de jiu-jitsu, né? De faixa preta aí, eu sou faixa preta formado em 2004, então quer dizer, já tenho alguns anos também de faixa preta e de arte marcial a minha vida inteira. Então o que a gente vê hoje é um pessoal que está desvalorizando o jiu-jitsu. A realidade é essa, sobre o signo de ter que graduar todo mundo, porque o jiu-jitsu é para todos. Eu entendo a parte comercial, o apelo comercial que isso tem, né? Mas eu apenas não concordo, mas eu entendo, né? Que antigamente o jiu-jitsu era muito complicado e as pessoas praticamente, quem se formava antigamente era um herói, né? Mas a questão de encher a academia e a questão de manter ali a parte de captação de alunos sempre funcionando, eu não sei se é um preço muito alto a se pagar, né? O que a gente vê hoje são faixas pretas que saem com cerca de 2 aulas por semana. Imagina, 2 aulas por semana, são 8 aulas por mês, se o aluno não faltar. Mas aí tem um currículo lá que ele tem X aulas, ele tem que completar um currículo de X aulas para poder se graduar. É eficiente? Não sei. Talvez, quem sabe, essa venda da faixa preta talvez seja exagerada. Poderia muito bem, como era antigamente, aquele aluno que era só um frequentante não contínuo, ele chegava no máximo a faixa roxa. Então a faixa preta daquele cara que não ia para o campeonato, não competia, não fazia nada, seria a faixa roxa. Mas como os tempos são outros, né, a gente tem que meio que se adequar. Tá certo? Então eu acho que, né? O que eu gostaria, se eu fosse um aluno faixa branca, de entrar numa escola e encontrar nessa escola? O que eu gostaria que essa escola me cobrasse para que eu me sentisse bem preparado para alcançar uma faixa, né? Primeira coisa seria que o professor não se importasse. Faltou aula, ele se importasse. Hoje em dia, alguns alunos acham ruins, né? Professor, estou pagando sua aula, poxa, não enche o saco, né? Então, não, por favor, me deixa quieto, eu estou pagando minha aula é só para um hobby, então, né? Enfim, isso aí já aconteceu inclusive comigo, da gente, poxa, por que você não está vindo e tal, e o aluno se sentir mal, ou enfim, isso aí já aconteceu. Então, eu gostaria que, se eu estivesse iniciando hoje, meu professor fosse preocupado comigo, né? Em todos os aspectos, né? Uma escola também que me desse um currículo para que eu seguisse. O que acontece hoje é que já aconteceu, inclusive na minha escola, de um aluno olhar para uma foto que nós temos lá, que o mestre Rickson fez assinou lá para mim uma foto dele lá, e, né, amigo monte e tal, e um aluno meu, novato, entrou e perguntou quem é esse cara, né? Então, quer dizer, o Rickson, o mestre Rickson, né? Poxa, é o Pelé do jiu-jitsu, né? Então, ele está para o jiu-jitsu assim como o Pelé está para o futebol. Então, é impossível que o aluno ele esteja fazendo uma arte marcial, né? Muitas pessoas querem chamar de esporte, eu não vejo como esporte, eu vejo como arte marcial. A arte marcial, ela forma caráter. O esporte, muitas vezes, ele forma só o egocentro,
o egocêntrico do atleta, né? O atleta fica egocêntrico, pensando só nele e esquece de toda a parte marcial que vem junto com o jiu-jitsu, que na minha opinião é a parte mais importante. No final das contas, lutar é a coisa menos importante que você vai aprender numa escola de jiu-jitsu, né? Tem muitos outros valores que são muito mais importantes. Então, esses trabalhos extracurriculares de você fazer um trabalho sobre um mestre, de você fazer um trabalho sobre a história do jiu-jitsu, de você ter uma aula de didática, de ética, de primeiro socorro no tatame, de regra de competição, tudo isso faz parte de um currículo, que eu acredito que isso sim vai formar o verdadeiro professor, aquela pessoa que vai estar preparada de repente a chegar a uma faixa preta, e se ele quiser abrir a escola dele, ele abre, talvez se ele não quiser, tudo bem, né? O camarada pode se formar em medicina e simplesmente não exercer, ninguém é obrigado, mas eu acho que a escola formadora ela tem a obrigação de dar o melhor para o aluno, isso é fato. Isso é minha opinião, tá? Desculpa, eu não faço uma coisa muito comercial, um jiu-jitsu muito comercial, né? Eu ainda continuo muito nessa pegada das leads hierárquicas castrenses, então eu continuo nisso aí, tá? E é o que eu acredito, tá? Quem quiser dar faixa para o aluno com 6 meses, faixa azul, faixa preta, pode dar, sem problema algum, né? Eu não me sentiria bem, eu não conseguiria nem dormir se eu não agisse dessa forma, né? Primeiro, dando ao aluno a matéria, dando ao aluno informações para a sua formação, né? Isso aí, quando você despende esse tempo com isso, você está gastando tempo com o seu aluno, nada mais justo. Atenção, eu gostaria também que a escola me desse uma atenção na reposição das aulas. Professor, eu faltei, tal. Se for uma aula justificável, muito bem. Mas se o camarada faltou porque simplesmente por algum motivo de ordem pessoal, né? Não foi uma coisa médica, né? Que não foi uma doença, a escola tem que disponibilizar para esse aluno uma reposição daquela aula, e daquela aula dentro do currículo do aluno. Senão o aluno vai chegar, é como se você formasse em educação física, um exemplo, e não tivesse tido anatomia 1 e 2. Você chegou ao final do curso, aquelas aulas de anatomia, não, isso é besteira, eu estou sempre aqui, cheguei aí o meu tempo aqui, eu fiz tantas aulas, compensei com aula de história do exercício, fisiologia do exercício, mas aquelas aulas lá de anatomia eu não preciso. Então, quer dizer, isso é você negar o método, é você negar que aquele aluno teve a aula e ele sabe minimamente a matéria, né? Gostaria também que essa escola, que eu fosse como faixa branca assim que eu entrasse, me desse um suporte também, para que eu, mesmo fora da aula, eu conseguisse verificar, ver a posição. Então a plataforma hoje digital é importante, embora muitas pessoas acham que o YouTube é o 10. Agora com o YouTube não precisa mais de professor. Tenta a sorte que o azar é certo, porque o que eu vejo é diversas pessoas, inclusive alguns instrutores meus que chegam para mim e dizem: olha, professor, eu vi tal posição e estou fazendo aqui com esse aluno, está funcionando bem. E eu falo: então tudo bem, faz comigo a posição. E quando faz com uma pessoa mais graduada, mais experiente, pelo fato de você mudar algum dos elementos da posição, aquela posição não funciona mais. Então, quer dizer, o principal, com a experiência que eu tenho de jiu-jitsu, é o fundamento. Com o fundamento, você desenvolve todas as técnicas, você entende o mecanismo da posição. Não adianta você decorar uma posição na internet achando que aquela posição vai funcionar, porque não é assim que acontece. Desculpa eu ter que falar isso, mas é verdade. Quem quiser se enganar, pode se enganar. E não é porque você tem a crença que você está no nível que você está, né? Cada posição daquela tem um detalhe. Se você mudar um pé de posição, se você mudar um lado que a mão pega, já muda completamente a posição. Então, as plataformas digitais são sim muito importantes, mas elas não substituem o professor. Sempre o professor físico vai ter essa condição de tirar a tua dúvida, né? Nem que seja através da plataforma digital. O camarada pode estar tendo aula em outro local e dizer: professor, não entendi tal posição. Tem como o senhor filmar para mim, tirar minha dúvida? Também é um método. Não está deixando de utilizar o professor. O professor vai lá, pega outro aluno, faz aquela posição e tira aquela dúvida do aluno, né? Então, quer dizer, o professor ele vai ser sempre preponderante. Não existe nenhuma outra arte marcial que tenha tanto detalhe técnico como o jiu-jitsu brasileiro. Não tem.
nem boxe, nem karatê, nem muay thai, nem kickbox. Talvez a que mais se aproxime seja o judô, né? Mas o nível técnico de detalhes é tão grande que um vídeo na internet de alguns minutos jamais poderia substituir o professor. Isso é um fato. Se engana quem quiser. Outra coisa que eu gostaria também, né, nessa universidade seria um programa diferenciado por perfis, né? Há um tempo atrás, todos os meus alunos tinham que competir. Hoje em dia, as escolas têm tantas pessoas master, tantas pessoas acima dos 30 anos, tantas pessoas que são pai de família, que eles querem o jiu-jitsu realmente para um estilo de vida, é o lifestyle, né? Então ele quer aquilo para o lifestyle dele e beleza, tranquilo. Então será feito assim. Então a escola tem que proporcionar esse tipo de produto, vamos chamar assim, como algumas escolas chamam, né? Eu chamo de programa, mas algumas escolas chamam de produto, né? Ah, tem que ter a luta sem kimono? Tem que ter o sem kimono. Tem que ter a defesa pessoal para criança, para mulher, para adolescente, para força de segurança? Tem que ter o jiu-jitsu competitivo? Tem que ter o jiu-jitsu lifestyle? Tem que ter o jiu-jitsu de formação, que é aquele jiu-jitsu que você vai fazer visando a sua faixa preta? Tem. Então é muita coisa. Então isso é uma das coisas que eu gostaria, né, que a minha escola tivesse, e é isso que eu proporciono na minha escola, né? Aquela frase de você é um prestador de serviço e o aluno, que seria o cliente, né, sempre tem razão. Olha, na grande maioria das vezes o aluno não tem razão, desculpa eu falar, porque ele não entende todo o processo, né? Que já aconteceu comigo e com outros professores, às vezes um aluno chegar para você e ele achar que já está no nível de graduação. Olha, se o teu professor que tem décadas envolvidas com aquela atividade, ele te avalia e acha que você ainda não está em condições, é porque muito provavelmente você não está em condições. E o fato dele não te graduar, ele não está te sacaneando, ele está te protegendo, na verdade. Tá? Então tem que se enxergar dessa forma. Então muitos assuntos são levados em consideração para que haja essa graduação, né? É levado a assiduidade, o comportamento, né? Que não adianta, vamos supor, você entregar a faixa preta para um cara que é mau caráter, mas está em toda a aula sua, o cara está lá, vai nos campeonatos, ele bate todos os quesitos, faz os trabalhos, vai nos campeonatos, é assíduo, olha só quantas coisas. Mas aí é um mau caráter, é um camarada que tem um comportamento extra-tatame que não serve de exemplo, nem para a sociedade, nem para a sua equipe, nem para os filhos dele, nem para ele próprio. Então, eu ainda sou da opinião que eu não graduaria esse aluno. Então, se você for um mau caráter, não venha na minha escola que você não vai ser graduado, né? Já aconteceu comigo, hoje esse aluno não é mais meu aluno, tenho 2 ou 3 desse tipo, que eram muito bons atletas e tal, mas por algumas deficiências de caráter, eu cheguei para ele e disse, cara, eu não me sinto confortável de te dar a faixa preta. Se você quiser ir para uma outra escola, você pode ir, né? Então acabou que a gente não graduou e eu fui sincero com ele, eu abri as portas da escola para ele poder procurar uma outra escola que o graduasse, né? Porque tudo que ele tinha feito com outros alunos e com pessoas ali que a gente viu que eram de um mau caratismo muito grande, a gente não coadunava com esse pensamento. E acabou que a gente foi honesto com ele, né? A gente não vai graduar porque eu não me sentiria bem, né? Porque a faixa preta, ela não é uma questão esportiva, ela é uma questão de muitos detalhes, muitos valores, que não é apenas... aí é que eu digo a diferença do esporte para a arte marcial, né? O esporte é uma coisa que ela é individual. A arte marcial, ela forma caráter, ela tem um aspecto coletivo, né? Então, tudo isso aí. Então, acho que eu respondi a pergunta. Então, esses são alguns dos detalhes, né, que fazem a você ter esse pensamento de não ser uma escolinha de jiu-jitsu. O professor de jiu-jitsu, ele não é um simples professor. Ele não é uma pessoa, ele mexe com muita coisa, com psicologia, com ética, com moral, com bom exemplo. Antes de mais nada, o professor de jiu-jitsu, ele tem que ser exemplo. Ele não pode ser um camarada que ele não é referência, tá? É isso que acontece, né?
E por último, eu acho que eu gostaria que a minha escola investisse num bom material, né, para que fornecesse aos alunos, né? Tem um tema muito polêmico, que é um tema que é cobrança de graduação, né? Então vou exemplificar a minha escola como exemplo. A nossa escola é uma escola pequena, né? Nós temos aí algumas academias, mas comparado a outras grandes equipes, a gente é pequeno. Então tudo que você vai fazer, o material, é bem mais caro para a gente do que para uma escola grande. Sem contar a parte de mensalidades, né? Então, às vezes uma escola, algumas escolas aí que são algumas franchises, né, algumas franquias, elas cobram R$500, R$600 de mensalidade, né? E elas não necessitam de mais nenhum apoio de dinheiro, né? Só que algumas escolas como a minha e outras, né, que somos escolas pequenas, essa verba que vem de cobrança de mensalidade é utilizada para a construção do material. É tanto que o nosso kimono hoje é um dos melhores kimonos que existe, né? A gente não ganha praticamente nada no kimono e tudo isso vem da cooperação dos próprios alunos fomentando essa qualidade da própria escola. Ah, mas você teria que cobrar mais caro no kimono. Até o dono da fábrica já me falou. Por que você vende tão barato o kimono? Porque a equipe tal está vendendo o kimono colocando quase 100% em cima. Eu digo, cara, isso não é porque não é a realidade da minha escola. Entende? Então a realidade da minha escola, eu quero fazer uma coisa de qualidade, a gente não ganha dinheiro com material, mas a gente precisa de movimentar esse material. Então o dinheiro que a gente pega no próprio material é utilizado no próprio material. Entende? Então, na realidade, a gente está tentando fazer o melhor para os nossos alunos, tá certo? O que mais que eu gostaria da minha escola? É isso. E que o meu professor fosse comprometido comigo. Né? Comprometido, de verdade. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, espero... Estou fazendo esse vídeo aí para a gente sempre bater um papo com os alunos, explicar um pouco do que acontece nas escolas. Tá? E também convidar aquela pessoa que não é da escola a vir fazer uma aula conosco. Visita as nossas filiais, tá no site. O site vai estar aqui aparecendo, aqui embaixo. Né? Uma coisa eu te prometo. Nós vamos ter muito comprometimento com você e vamos te dar o melhor que a gente consegue. Tá bom? Obrigado a todos aí. Grande abraço. Ouça.